E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão de eletrostática que fala sobre eletrização e a questão diz o seguinte. Duas esferas condutoras A e B, de raios R e 3 Rs, estão inicialmente carregadas com cargas positivas 2Q e 3Q, respectivamente. As esferas são então interligadas por um fio condutor. Aí nós temos a figura, né, a situação toda, e aí a questão continua. Assinale a opção correta. A gente tem 4 alternativas e tem que ver o que está certo ou o que está errado, tá? Então, só para a gente organizar aqui algumas coisas, o que acontece? A questão está falando sobre eletrização por contato, né, uma situação de contato entre os dois corpos através do fio. Deixa eu escrever isso aqui, eletrização por contato. E aí, nesse caso, a eletrização é por contato de corpos com tamanhos diferentes, né? Onde um tem um raio 3 vezes maior que o outro. Então, o que a gente consegue organizar aqui? Lembra que na eletrização por contato, a distribuição da carga é proporcional ao tamanho dos corpos. E aí, qual é a relação que nós temos, né? O raio da esfera B, ele é equivalente a 3 vezes o raio da esfera A, né? Tanto é que o raio da esfera B vale 3 Rs e o da esfera a questão me disse que vale R. E justamente essa relação de raios a gente pode associar à quantidade de carga que cada uma vai ficar após, né, essa troca por contato, após essa eletrização por contato. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, ó. Como a eletrização por contato, a divisão de cargas é proporcional ao tamanho, aquele que tem o maior raio vai ter, né, o maior tamanho. Consequentemente, aquele que tiver o maior raio vai ter proporcionalmente a maior quantidade de carga. Então, na verdade, a mesma proporção dos raios a gente pode usar para carga. Se o B tem 3 vezes mais raio que o A, então o B, a quantidade de carga final, né, no final desse processo do corpo B, vai ser 3 vezes maior que a quantidade de carga no final do processo do corpo A. E isso aqui é o que a gente vai usar caso tenha que fazer alguma relação matemática, alguma conta assim. Então a gente já sabe, né, só para deixar claro aqui, que o B ele é o corpo maior, então ele vai ficar com mais carga, né, e o A é o corpo menor e é o que vai ficar com menos carga. Só que na verdade essa questão a gente consegue resolver ela só por exclusão das alternativas. Nem precisaria fazer uma conta, embora eu vou fazer no final para vocês entenderem matematicamente como é que chegaria na resposta. Mas olha só, a alternativa A diz o seguinte: toda a carga da esfera A passará para a esfera B. Independentemente do que acontece, se a carga vai ser de A para B ou de B para A, não existe isso de toda a carga ir de um corpo para o outro, né? Primeiro que eles sempre vão atingir equilíbrios, né? O equilíbrio. Então, mesmo que a gente fale só da carga excedente, da carga em excesso, não é toda. E segundo que mesmo que o corpo A fique neutro, ele ainda tem carga dentro dele, só que está equilibrada positiva e negativa. Então, essa afirmação ela nunca vai estar certa. B. Não haverá passagem de elétrons de uma esfera para outra. Tá errado, né? Porque o que é o processo de eletrização? A eletrização é a troca de elétrons, passagem de elétrons de um corpo para o outro. Então, como tem um corpo que tem mais carga, como tem um corpo que tem menos carga, como eles, né, tem uma situação aqui de desequilíbrio, e a proporção aqui das cargas não é o B ter 3 vezes mais carga que o A, não é uma proporção de 1 para 3 aqui, então vai ter troca de cargas aqui, né? Bom, C. Haverá passagem de cargas positivas da esfera A para a esfera B. Isso aqui está errado, né? A gente não troca cargas positivas, a gente troca cargas negativas. No caso, são os elétrons. Essa é a moeda de troca na eletrização, a gente não pode esquecer isso. E aí, sobra somente a alternativa D, que é provavelmente a resposta para essa questãozinha, tá? Alternativa D. Passarão elétrons da esfera B para a esfera A. A questão é óbvia, né? Como é que a gente vai ter certeza que é da B para A? A gente teria que fazer uma relação aqui, analisar a situação. Mas, como eu falei, a gente pode resolver isso por exclusão, né? Como todas as outras estão erradas, a gente acaba chegando na D. Provavelmente quem montou essa questão queria que tu resolvesse desse jeito. Mas, para provar por A mais B que a resposta certa é a alternativa D, e por quê? Para a gente entender isso direitinho, eu vou mostrar matematicamente para vocês. Então, o que a gente vai fazer?
A gente vai tentar descobrir quanto de carga, quanto dessa carga total vai ficar em A e quanto vai ficar em B. E aí a gente consegue deduzir para onde vai a carga, né? De quem para quem vai passar os elétrons, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu sei que a carga total que tem em A mais a carga total que tem em B tem que fechar 5Qzinho, né? Porque A tem 2Q e B tem 3Q. Perfeito, vamos partir daí então. Eu sei que ao final do processo de eletrização por contato, a carga do B tem que ser 3 vezes a carga do A, porque o B tem 3 vezes o raio do A. Então a gente vai aplicar isso. A gente vai fazer essa relação baseado em como ficaria a configuração das cargas ao final do processo. Então eu vou botar assim, ó, a carga de A mais a carga de B, que eu vou chamar de 3QA. Tem que fechar o 5Q. Só por que B tu está chamando de 3QA? Porque justamente eu estou pegando essa relação aqui, que é o que eles teriam, é a configuração que eles vão ficar após a eletrização por contato. Soma isso, vai ficar então 4QA igual a 5Q. E aí vai passar aquele 4 dividindo. Então vai ficar assim, ó, QA é igual a 5 quartos de Q. Esse é o valor. 5 quartos a gente não consegue ver direito ali exatamente o que é, né? Mas eu vou deixar assim por enquanto, tá? Pra gente ver a proporção, depois eu vou dividir. Agora o que eu vou fazer, ó? Agora o que eu vou fazer? Vamos lembrar que QB equivale a 3QA. E a gente acabou de definir que QA tem que ser igual a 5 quartos do Qzinho, da carga total. Então, o QB tem que ser o quê? 3 vezes o QA, que é 5 quartos do Qzinho. 3 vezes 5, 15, né? Então, o QB tem que ser igual a 15 sobre 4, 15 dividido por 4 do Qzinho. Essa é a carga. É óbvio que olhando assim, a gente não consegue ter muita noção matemática da coisa, né? Então, se eu dividir 5 por 4, o que eu vou ter, ó? 5 por 4 equivale a 1,25 da carga do Qzinho, né? E o QB, se eu dividir 15 por 4, eu vou ter 3,75. Tu percebe que 3,75 é justamente 3 vezes maior que 1,25. Se a gente pegar 1,25 e multiplicar por 3, a gente vai ter exatamente, né? Pega isso aqui e multiplica por 3, vai ter exatamente esse resultado. Então, tá coerente, essa é a ideia. Ao final do processo, então, final de tudo isso, a carga do B não vai mais ser essa. A carga do B vai ser o quê? Vai ser 3,75. A carga do A não vai mais ser 2Q e vai passar a ser 1,25Q. Então essa é a carga final. E aí qual é o raciocínio para a gente entender? Tu percebe que o B ele era 3 e ele ganhou no processo, né? Ele ganhou mais 0,75 de carga. E o A, que era 2Q, no processo ele perdeu esse 0,75 carga, né? Ele ficou um pouco menos positivo. Então como é que funciona isso? Para que um corpo fique menos positivo e o outro fique mais, esse corpo que ficou menos positivo ele tem que ganhar elétrons. E o corpo que ficou mais positivo tem que perder elétrons. Então a jogada é justamente isso, né? O B ele vai perder elétrons para o A. Os elétrons vão sair de B para A. E é assim que a gente consegue provar, então, que a alternativa D está correta, né? Passarão elétrons de B para A, porque no final das contas o B tem que ficar um pouco mais positivo do que ele já estava e o A um pouco menos, certo? Como eu disse, só fiz mesmo a matemática para provar, a questão já estava respondida, era só para vocês entenderem mesmo a relação. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por assistirem até aqui, fiquem ligados aí nas próximas resoluções, era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!